A situação no leste europeu é mais tensa do que nunca. Enquanto aliados se mobilizam para defender cada centímetro de território, a presença militar da NATO cresce em resposta às ameaças russas. 4 dezenas de mil soldados sob comando direto da aliança, com 100.000 tropas dos Estados Unidos e um impressionante número de aeronaves e navios aliados estão prontos para agir. Voando pelos céus poloneses, drones russos agitaram os ânimos, colocando a aliança em estado de alerta máximo. França, Alemanha e Dinamarca, entre outros, aumentaram seus contingentes com caças e sistemas de defesa. A reconfiguração das patrulhas aéreas em solo polonês para vigilância constante reflete a urgência dessa preparação. O cenário esquematizado em peças como um quebra-cabeça militar revela a combinação de patrulhas aéreas e camadas de mísseis antiaéreos. O comandante supremo da NATO na Europa anunciou essas mudanças, enquanto o secretário-geral referenciou o título de Sentinela Oriental. Com a chegada de novos aviões e reforços na missão de patrulhas aéreas, a aliança busca garantir a segurança na região, mesmo diante das manobras dos UAVs adversários. Mas não para por aí. Em resposta à maneirabilidade de forças de Belarus e Rússia na fronteira, a Polônia posicionou 40.000 soldados no leste e fechou sua fronteira indefinidamente. Essa decisão foi recebida com indignação por Moscovo, que logo exigiu a reabertura. Os custos e as consequências desse bloqueio se desenrolam perante um pano de fundo de exercícios militares que colocam poloneses e lituanos sob estreita vigilância. A NATO, em resposta a esses desafios, convocou reuniões de emergência sob o artigo 4 do Tratado de Washington, sinalizando que pode estar a caminho de uma resposta ainda mais contundente. Nesse ambiente carregado, onde a tensão é palpável e cada movimento é monitorado, a configuração militar na região evolui. A 45ª Brigada Blindada da Alemanha se estabelecerá permanentemente na Lituânia até 2027, adicionando mais profundidade à defesa, um contingente que vai muito além de um mero aparato de combate. A força crescente na Polônia, somada à presença rotativa de tropas aliadas, transforma a paisagem militar. Romênia também se fortalece com 75.000 soldados prontos para agir. Assim, na linha entre a segurança e o confronto, cada passo da aliança representa não apenas um número, mas um estado de alerta. As medidas de defesa estão em sincronia e cada sombra na fronteira polonesa não deve ser subestimada. Afinal, a estratégia não se resume a números, mas sim à habilidade em prevenir provocadores e assegurar a estabilidade na região. Combinações de aviação e capacidade de resposta ágil estão se tornando padrão, prontas para qualquer eventualidade. Diante de um panorama que se torna cada vez mais complexo, você se perguntaria, até onde a NATO irá para garantir a segurança na região? E quais poderiam ser as consequências de um confronto direto com a Rússia? Essa questão paira no ar, enquanto a tensão continua a crescer. Resumo da parte anterior. A NATO reforçou suas operações aéreas, aumentando o número de caças disponíveis e estendendo a missão até o final do ano. Essa estratégia visa assegurar uma proteção constante, mesmo diante da ameaça de drones russos. Texto: a Polônia não ficou para trás na movimentação estratégica. Recentemente, Varsóvia divulgou que deslocou 40.000 soldados para sua fronteira leste, especialmente em resposta ao exercício conjunto Zapad 2025 entre Belarus e Rússia, que se sobrepôs a uma agenda preocupante de atividade com o UAVs. Para lidar com essa situação crítica, o governo polonês decidiu fechar a fronteira com Belarus de forma indefinida a partir de 12 de setembro. Essa decisão atraiu uma resposta raivosa de Moscou, que exigiu a reabertura imediata da passagem. O fechamento da fronteira, embora tenha um peso econômico significativo para ambos os países, vai além de um mero desacordo comercial. A verdadeira preocupação reside no fato de que Belarus e Rússia estavam realizando exercícios militares perigosamente próximos à linha que separa a Polônia da Lituânia, e suas manobras aéreas começaram a adentrar uma zona de incerteza e tensão. Isso levou a Polônia a adotar uma postura de defesa militar e diplomática, acionando inicialmente o artigo 4 do Tratado de Washington e, se necessário, preparando-se para acionar o artigo 5. Hoje de manhã, o Conselho do Atlântico Norte se reuniu para discutir a situação alarmante, em resposta ao pedido da Polônia por consultas sob o artigo 4. Desde o início da guerra na Ucrânia em 2022,
esta é a 7ª vez que a NATO invoca este artigo. Enquanto isso, a primeira fase da Operação Eastern Sentinel, que até parece uma simples adequação para fortalecer a segurança do espaço aéreo, revela uma trama mais complexa nos bastidores. Especificamente, a 45ª Brigada Blindada da Alemanha, que será permanentemente estacionada na Lituânia, concluirá sua formação com 5.000 soldados até o final de 2027. A Polônia, por sua vez, já possui uma estrutura robusta sob comando dos Estados Unidos, gerenciando a ponte aérea de reabastecimento. Com a inclusão de unidades aéreas da França, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido, a NATO está moldando um perfil de dissuasão permanente, longe de uma simples operação de policiamento aéreo noturno. Atualmente, a Polônia conta com mais de 120.000 de suas próprias tropas, além de um contingente de soldados aliados, que se somam em dezenas de milhares. Esse cenário revela uma rede forte e em expansão, pronta para responder a qualquer provocação na região. O que está à frente pode mudar o futuro da segurança na Europa. Como a situação se desenrolará? As forças estarão à altura do desafio que se aproxima? Nos últimos tempos, a segurança na Europa tem se tornado um tema cada vez mais urgente. A Polônia, com seu efetivo de mais de 120.000 soldados, está alinhada a forças aliadas da OTAN em uma postura firme e relevante. A construção de um perfil de dissuasão permanente é um passo crucial, especialmente quando se considera o cenário de tensão na região. Agora, vamos explorar o estado das tropas e das defesas no leste europeu. Na Romênia, cerca de 75.000 soldados profissionais estão prontos para agir, somando-se a milhares de aliados do Ocidente. Além disso, são 4.700 soldados da OTAN que atuam no país. A situação nas fronteiras é crítica, e os sistemas de defesa aérea em Polônia e Romênia estão totalmente operacionais, prontos para responder a qualquer ameaça, seja em solo europeu ou além dele. Movendo-nos para o norte, encontramos os países bálticos, que por sua vez, possuem populações menores e forças armadas reduzidas. A Lituânia tem 17.200 soldados e 3.700 soldados das forças aliadas. A Letônia, com 7.870 soldados, conta com um adicional de 4.000 soldados aliados. A Estônia possui 10.500 tropas, complementadas por 2.200 aliados. No total, somando os 3 países bálticos, temos cerca de 35.570 militares, com 9.900 deles sendo provenientes das forças aliadas. Essas tropas, embora possam parecer um número modesto, representam uma nova era de segurança na região. A combinação de defesa aérea e dissuasão terrestre transforma cada movimentação em uma estratégia coletiva. A Alemanha estabeleceu uma brigada permanente na Lituânia. Enquanto a OTAN reforçou suas camadas de defesa aérea ao longo da linha entre Polônia e Romênia, criando uma infraestrutura sólida contra possíveis provocações. Além disso, o deslocamento de 4 novos grupos de combate após 2022, na linha que liga Eslováquia, Hungria e Bulgária, totalizando 8 FPS, transformou a presença militar no flanco leste em uma unidade coesa. Cada grupo de combate sob comando conjunto não só atua como um fator de dissuasão, mas também como um reforço em momentos de crise. Mas o que isso realmente significa quando olhamos para o futuro? Estamos prestes a ver o equilíbrio de poder se transformar em um novo capítulo da história militar europeia? A estratégia militar está mudando, e a pergunta que nos resta é: até onde o Ocidente está disposto a ir para manter a paz, e quais serão as consequências de cada movimento? Fique atento, pois o próximo passo poderá redefinir nossas relações no continente. Resumo da parte anterior: a transformação da linha do flanco leste após 2022, ao longo da linha Eslováquia-Hungria-Bulgária, estabeleceu um novo padrão. Embora os números das forças individuais sejam pequenos, grupos de combate sob comando conjunto desempenham funções tanto de dissuasão quanto de reforço em tempos de crise. Agora, ao analisarmos a nova dinâmica nas operações militares, notamos que a presença de tropas se torna mais significativa do que nunca. Não se trata apenas de números, mas de como e onde essas forças são posicionadas. Um pequeno contingente pode fazer toda a diferença se estiver bem conectado e posicionado de maneira estratégica.
No cenário marítimo, as forças navais da OTAN no Báltico são discretas, mas sua persistência é notável. A estrutura naval pode não ser tão visível quanto a rede aérea de defesa, mas sua presença contínua é vital. Na região do Mar Báltico, fragatas aliadas e elementos de contramedidas de minas estão em patrulha, frequentemente apoiados por plataformas de alta tecnologia e aeronaves de patrulha marítima. Enquanto isso, a contribuição da fragata dinamarquesa se mostra essencial para integrar os dados aéreos com elementos de superfície. Os radares costeiros da Alemanha e da Polônia se sincronizam com a visualização marítima da OTAN, ampliando as janelas de interdição aérea e marítima. O objetivo principal das embarcações de guerra não é apenas criar uma linha defensiva. Elas têm a missão de fornecer dados críticos para a rede comum de informações e alvos, permitindo reações rápidas a ameaças, sejam elas drones voando em baixas altitudes ou riscos vindos do mar. Cada hora adicional de patrulha no Mar Báltico intensifica a carga de sensores nos pontos estratégicos ao redor de Kynärad. Essa percepção de proteção robusta se torna cada vez mais eficaz com patrulhas contínuas e uma arquitetura de vigilância discreta. Embora a camada marítima da Sentinela Oriental possa parecer modesta, sua eficácia é inegável, servindo como um olho atento na vigilância aérea. Diante disso, nos perguntamos, o que pode a OTAN realmente fazer frente ao colossal exército que a Rússia tem exatamente à sua porta? As respostas operacionais são claras. Primeiramente, garantir a segurança do espaço aéreo. Em segundo lugar, realizar vigilância e dissuasão com suporte de fogo nas fronteiras. E o que mais? A evolução do cenário militar está em constante transformação e devemos ficar atentos aos próximos capítulos dessa história que se desenha diante de nós. Resumo da parte anterior, discutimos as opções que a NATO tem diante do colossal exército que a Rússia acumulou às suas portas e quais sucessos podem ser alcançados. A resposta operacional envolve três aspectos principais: segurança do espaço aéreo, vigilância e dissuasão baseada em fogo na fronteira. A terceira dimensão crucial é a transparência na zona cinza, onde a incerteza e tensões se entrelaçam. O primeiro passo no fortalecimento dessa segurança é o estabelecimento de linhas de patrulha aérea de combate, chamadas CAP, que cobrem o corredor da Polônia ao Mar Báltico. Essas patrulhas podem ser ativadas rapidamente, integrando tanques de combustível e sistemas de alerta antecipado. Os alertas da NATO, como os de aeronaves AWACS, tornam-se essenciais quando as ameaças surgem da linha entre a Bielorrússia e Kynärad. As forças aéreas da França, com seus Rafales, e da Alemanha, os Eurofigers, estão em patrulhas mistas com os F-16 e F-35 da Polônia, enquanto uma fragata de defesa aérea da Dinamarca também está no combinado. Essas ações renovam a capacidade de combate aéreo sobre o Báltico, com sistemas de média a longa distância, como o Patriot e SAMP, sendo posicionados estrategicamente para preencher lacunas de risco. No segundo passo, adentramos no domínio terrestre. Esse espaço crítica, particularmente o corredor Suwałki, é o único caminho terrestre entre os Bálticos e o resto do território da NATO. Com cerca de 40.000 pessoas alocadas na fronteira polonesa, esta tropa não apenas reforça a segurança, mas também age como um protetor silencioso contra provações potenciais na fronteira bielorrussa. Bases e estações de radar na área estão recebendo reforços, enquanto a segurança da passagem é aprimorada por parte da Guarda de Fronteira da Polônia e elementos mecanizados. No entanto, os complexos sistemas aéreos e de mísseis, como o S-300 e S-400, estacionados em Kynärad, transformam esse corredor em uma zona de pressão, necessitando que a NATO mantenha uma postura estática ao mesmo tempo em que desenvolve capacidades de rápida desdobramento. As barreiras concretas, torres de observação, linhas de vigilância eletrônica e planos de desdobramento ferroviário já se tornaram visíveis ao longo da fronteira polonesa. Cada elemento visível reflete a urgência e a preparação necessárias para responder a um possível conflito. A todo momento, os olhos estão abertos, e a tensão paira como uma nuvem escura, pronta para se desdobrar em um conflito real. O que a NATO fará a seguir? As próximas operações podem transformar a situação de maneiras imprevisíveis. A tensão na Europa Oriental continua a aumentar, especialmente entre Polônia e Belarus.
O cenário se intensificou com o fechamento indefinido da fronteira polonesa, resposta a exercícios militares conjuntos entre Belarus e Rússia sob o codinome Zapad 2025. Essa movimentação não só trouxe um alerta tático, mas também transformou a situação em uma questão estratégica alarmante para a Polônia. O exército polonês, em resposta a essa situação tensa, começou a estabelecer barreiras concretas, torres de observação e linhas de vigilância eletrônica ao longo de sua fronteira. A escalada militar na região não se limita a apenas números. Os sistemas de defesa no terreno, como o Krąg Shorad, formam um polígono de segurança que é monitorado por uma rede de informações integrada. Isso permite que qualquer movimento no corredor crítico entre Polônia e os Estados Bálticos seja detectado em tempo real. As informações são compartilhadas continuamente com autoridades civis da União Europeia e da NATO, garantindo assim uma resposta coordenada. Mas há um outro lado do conflito a ser analisado, a área cinzenta. Quando drones entram no espaço aéreo polonês, questionando se são uma ameaça ou não, protocolos de transparência da NATO são ativados. Sensor multiplexos, verificação de fontes independentes e coordenação com a aviação civil podem ser acionados rapidamente. A pergunta que surge é: a cláusula de defesa coletiva, o artigo 5, está realmente sobre a mesa? Embora a NATO tenha ativado o artigo 4 em resposta à crise, a ação futura depende da natureza do ataque e das provas que surgirem. O sistema construído até agora é uma resposta provisória que promete manter a paz, mas a verdadeira força do artigo 5 tem um peso político que é muitas vezes mais difícil de manejar do que a resposta militar em si. Com um panorama tenso na linha fronteiriça entre Minsk e Moscovo, os exercícios militares simultâneos estão se intensificando, adicionando uma camada extra de complexidade e incerteza à situação. Este ciclo contínuo, começando com o Zapad 2025, mostra a gravidade da militarização na região. Exercícios táticos que envolvem a agregação de tropas e fogo de suporte devem ser lidos como sinais de que a construção de uma nova realidade está em curso. O que isso significa para a segurança da Europa? A resposta a essa pergunta pode ter consequências duradouras para todos os envolvidos. Após uma intensa crise, as tensões entre a NATO e a Rússia estão em níveis alarmantes. Moscou enfrenta um dilema: como equilibrar os riscos e recompensas em meio a uma expectativa crescente de conflito. O secretário-geral da NATO e o comandante supremo aliado na Europa anunciaram o início das operações da Sentinela Oriental com a presença de equipamentos aéreos e navais de países como Alemanha, França, Dinamarca e Reino Unido. Varsóvia declarou que estamos mais próximos da guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos comunicaram que a defesa oriental da aliança não era uma simples questão burocrática, mas uma verdadeira missão militar. Em Bruxelas, as consultas do artigo 4 foram acompanhadas de patrulhas no terreno, reforçando a determinação da NATO em manter uma doutrina de dissuasão ativa neste flanco oriental. A situação é crítica. O que acontecerá a seguir? Como as manobras da NATO afetarão a dinâmica entre a Rússia e a Bielorrússia? O clima é de intensa inquietação, um vento feroz sopra entre as partes. As horas que se seguem podem determinar o destino de toda uma região, enquanto as nações se prepararam para enfrentar um possível embate. A atmosfera está carregada, e a pressão aumenta. Imagine o que poderia ocorrer se um incidente desencadeasse uma reação em cadeia. As tropas estão em alerta, os caças dos céus prontos para decolar. Estamos vivendo um momento de incerteza, onde cada movimento conta. A questão é: quem sairá vitorioso em um possível confronto? Prepare-se para o inesperado, pois as próximas horas podem revelar segredos devastadores que ninguém imaginou.